Olá galera, muito bem, voltamos a mais uma aula e o assunto de hoje é um assunto que eu considero muito interessante, que é linguagem SQL. Linguagem SQL é a principal linguagem para tratamentos de dados em bancos de dados relacionais e que muita gente não sabe que a gente consegue usar essa linguagem dentro do Excel. Na verdade, nós conseguimos utilizar o Excel como um banco de dados. É claro que ele não é uma estrutura de banco de dados e não foi feito para isso, então ele tem algumas limitações. Mas, se você não pode, por exemplo, no seu trabalho, no seu projeto, não pode trabalhar com um banco de dados por alguma razão burocrática, você pode trabalhar sim com o Excel como um banco de dados. E aí você vai ter um arquivo como sendo o banco e um outro arquivo como sendo a interface, a linha de frente do usuário. Ok? Então nós vamos aprender hoje a como trabalhar com essa conexão e como usar essa linguagem. Para isso, eu vou usar um arquivo que eu estou disponibilizando para vocês. Esse arquivo ele vai ficar lá no blog. O endereço é esse que está aqui na tela. Você vai acessar o blog e você vai baixar esse arquivo. Esse arquivo já tem a linguagem pronta, porque nós vamos aprender duas linguagens muito importantes. A primeira linguagem é a da conexão, como se conectar. E a segunda é como executar uma linguagem SQL depois do nosso arquivo estar conectado, ok? Bom, vamos lá. Eu até separei aqui, depois eu vou comentar um pouco sobre as particularidades do SQL no arquivo de Excel, beleza? Mas eu quero entrar aqui no módulo, porque nesse arquivo eu vou dar um Alt F11 para entrar lá no nosso Visual Basic, né? Lá no Visual Basic, vocês vão encontrar nesse arquivo dois códigos. Um código lá no módulo 1, esse código é muito importante. Esse código é o código de conexão que vocês usarão, tá? Já vou explicar sobre ele. E também tem um outro código lá na planilha 1. E esse código é o código que vai executar a nossa linguagem. Beleza? Muito bem. Vamos começar as explicações com a conexão. Como fazer essa conexão? Afinal de contas, estaremos trabalhando com dois arquivos, certo? A nossa conexão ela será feita via ODBC, certo? ODBC é uma fonte de conexão que tem em todas as versões do Windows, tá? Então, independente da versão que você trabalha, se é 10, 8, 7 ou até mesmo XP ou até mesmo versões mais antigas, já tinham essa fonte de dados, essa fonte ODBC, ok? Então, nós usaremos essa fonte para fazer a nossa conexão. A nossa conexão ela começa da seguinte forma: nós vamos declarar duas variáveis, uma chamada caminho e outra chamada arquivo. Essas duas variáveis elas estão sendo declaradas como variáveis de texto, certo? O caminho, vejam, ele busca lá na nossa planilha 2, na célula C4. Eu vou voltar aqui no arquivo, vejam, aqui na nossa planilha 2 eu tenho na célula C4 o caminho do meu banco de dados. E tem um detalhe muito importante aqui, vejam, eu encerro esse caminho com essa contrabarra. Eu preciso dela, porque depois, quando eu for fazer a junção do caminho por completo, caminho e arquivo, eu preciso dessa contrabarra para juntar o arquivo. Beleza? Então, vamos trazer como padrão aqui, nessa nossa conexão, sempre colocar essa contrabarra. Beleza? A célula de baixo é o nome do arquivo, né? Ele está nesse caminho e ele tem esse nome. Bom, volto lá. Vamos à nossa string de conexão, tá? Na nossa string de conexão, para poder se conectar ao ODBC, eu tenho um driver que já tem no ODBC, tá? Toda a fonte ODBC já vem com esse driver. Esse driver é o driver de conexão com o Excel, certo? Ele trabalha com todas essas versões que tem aqui. Na sequência, eu vou definir um nome para essa conexão, que pode ser qualquer nome, porque é uma conexão que nós criamos naquele momento, tá? Então, eu defini aqui como sendo a conexão teste SQL. O nome do banco de dados, ele é o quê? Ele é o nosso caminho junto com o arquivo. Vejam, caminho e arquivo. Depois eu preciso definir novamente esse caminho, tá? Mas aí vejam que é só o caminho. E depois nós temos algumas especificações aqui a respeito de tempo de conexão, versão do Excel e tal, mas tudo tranquilo, vocês podem usar essa conexão para as versões 2007, 2010, 2013, 2016, vai trabalhar tranquilamente, tá? Só tomem cuidado com essa questão do caminho e do arquivo. Aqui embaixo eu mando setar a minha conexão ADO.
E aí tem um detalhe, tá, pessoal? Aqui a gente vai precisar ativar uma ferramenta. Vamos lá em referências. E aqui a gente vai precisar ativar essa referência aqui, ó. Microsoft, ActiveX, Data, Object. Aqui ele está trabalhando com a 6.0, mas pode ser que vocês não tenham a 6.0, ou pode ser até que tenham a 6.1. Não tem problema. A versão que vocês tiverem, vocês vão precisar vir aqui e ativar, certo? Depois de ativado, ele vai se conectar. Eu vou passar por esse código dando um F8, vejam, F8, e ele vai, declarou o caminho, ele já atribuiu valor ao meu caminho, ele já atribuiu valor ao meu arquivo, ele está passando pela string de conexão, passou, ativou e vai agora conectar. Ok, ele conectou, a conexão passou, está tudo ok, beleza? Segundo passo, vamos lá na planilha 1. Aqui na planilha 1, o primeiro passo aqui é ativar a conexão. Vejam que ele chama a nossa conexão do Excel. Então, quando a linha passar por aqui, ele vai direcionar lá para o nosso módulo 1, vai executar aquela rotina, nós já vamos ver isso, e aí ele vai voltar para cá de novo. Aqui, ele vai setar o nosso record set, vejam que eu chamei o objeto aqui também. Na sequência, nós vamos definir a nossa query. A query nada mais é do que a linguagem que será usada lá no SQL, né? Aquele select, asterisk, from, e entraremos em detalhes daqui a pouco. Então, aqui, vejam que ele vai chamar lá na planilha 1, na célula G5. Vamos só dar uma olhada. Na célula G5, nada mais é do que a célula que eu destinei para digitar os códigos SQL. Feito? G5. Voltando, depois de definirmos qual query será utilizada, ele vai então abrir o nosso record set. E ele vai abrir o record set fazendo o quê? Usando essa query, que foi definida lá na célula G5, e utilizando a conexão que foi ativada agora há pouco. Na sequência ele vai limpar, é um código que nós temos aqui embaixo só para limpar um determinado intervalo de célula, e depois ele vai colar o nosso record set. O nosso record set é como se fosse um relatório virtual, certo? Ele vai pegar e vai colar esse nosso relatório virtual, que é o resultado da nossa query. Na sequência, ele vai apenas fechar a nossa conexão, só para que ela não fique ativa. Beleza? Muito bem, vamos ver como fica isso lá na prática. Para quem não conhece muito sobre linguagem SQL, a linguagem SQL é uma linguagem quase que padrão. Né? Ela não é padrão porque dependendo do banco, né, SQL Server tem alguns detalhes, algumas diferenças entre o MySQL, o Oracle, o Firebird. Então, vocês vão perceber que de um banco para o outro tem algumas particularidades. Mas, de um modo geral, a linguagem SQL, a estrutura dela é a mesma. Mas então, qual é a particularidade do Excel? Como que eu posso aprender mais sobre essa linguagem SQL do Excel? Vocês vão perceber que não tem muito material sobre isso, sobre um manual sobre essa linguagem SQL do Excel e tal. Então isso acaba dificultando um pouco mais o nosso aprendizado. Mas eu vou dar uma dica para vocês. O padrão, a estrutura padrão da linguagem SQL do Excel, ela segue praticamente na íntegra a linguagem SQL do SQL Server, certo? Então aquele padrão de conexão, né, para quem de repente já conhece um pouco mais da linguagem, as funções funcionam da mesma forma, com um detalhe. Tá? Esse um detalhe é o seguinte, em uma linguagem SQL normal, quando eu quero fazer referência a uma tabela, eu apenas escrevo o nome da tabela. Na linguagem SQL do Excel, a minha tabela, que na verdade é a minha planilha, ela precisa ser referenciada dessa forma como está aqui. Vejam, colchetes no início do nome da minha planilha e cifrão e colchetes fechando, certo? Na verdade, o nome da minha planilha é vendedores. Feito? Até aqui, ok? Vamos para o próximo passo. Nosso próximo passo é o seguinte, entender um pouquinho melhor sobre a linguagem SQL. Eu não sei o quanto esse assunto será interessante para vocês. E se for interessante, se eu sentir que teve uma boa adesão, eu vou sentir isso pelo like de vocês. Gostou? Tá gostando? Dá um like. E se vocês curtirem bastante, eu vou entender que vocês gostaram do assunto, eu vou tratar mais sobre a linguagem SQL no Excel, certo? Vamos combinar dessa forma. Dá um like aí, e aí eu continuo o assunto. Tá? Continuo com novos vídeos falando um pouco mais sobre a linguagem SQL. Tá? O básico sobre a linguagem SQL. A estrutura
de linguagem para extração de dados, que é a que nós vamos utilizar hoje, ela sempre inicia com select, certo? De selecionar. Então eu quero selecionar o quê? Esse asterisco que tem aqui no meio, ele representa que eu quero todos os campos. E todos os campos do quê? Eu quero todos os campos da tabela, que no nosso caso é a planilha, vendedores. Certo? Então aqui, nessa linguagem, eu estou dizendo que eu quero todos os campos da planilha vendedores. Eu vou dar um executar query e ele vai então trazer os dados para mim. Veja, ele trouxe o código e o nome, certo? Vejam que todas aquelas informações aparecem aqui para mim. Bom, eu tenho uma outra tabela lá, chama-se produtos. Então vou colocar aqui produtos. Vou mandar executar e ele vai trazer todos os meus produtos, certo? A minha maior tabela lá é a tabela venda. Venda. Ok. Vou mandar executar e ele vai me trazer todos os dados de todas as vendas, certo? Bom, e se eu quisesse, por exemplo, colocar uma regra do tipo, quero trazer todas as vendas se o estado for igual a São Paulo, certo? Então, eu vou usar uma cláusula where, então vou colocar aqui quando. Eu preciso agora olhar o banco, por quê? Porque eu preciso fazer referência à coluna correta, né? Então, deixa eu só chegar no banco, venda, ela se chama estado, ok? Então, vou colocar lá, quando estado for igual a... Vejam que aqui eu não estou usando aspas, o que é o nosso padrão no Excel, né? Estamos muito acostumados a trabalhar com aspas. Aqui eu vou usar apóstrofo, beleza? Vou executar e ele vai me trazer só os de São Paulo, certo? E se eu quisesse, por exemplo, trazer só determinados campos? Vamos voltar lá na nossa tabela, vamos lá. Eu não quero todos, eu quero a data, eu quero a forma de pagamento e o valor, certo? A data, a forma de pagamento e o valor. Então, nesse caso, ao invés do asterisco, eu vou especificar quais campos eu quero trazer. Vamos lá então, vamos especificar os campos. Eu quero o campo data, né? Data, forma, underline de pagamento. E também o valor, né? Valor, deixa eu só confirmar se os nomes estão escritos assim mesmo. Valor, forma de pagamento e data. Vamos lá então, vamos executar. E vejam que ele me trouxe apenas as informações que eu solicitei do estado de São Paulo, certo? Aí se eu quisesse colocar uma outra cláusula aqui, do tipo São Paulo, certo? E clientes diamante. Eu então vou entrar lá na cláusula where e vou especificar que, além do estado, eu também quero que ele me traga a carteira, underline, cliente, igual a diamante, certo? Vou mandar executar a query e ele vai me trazer nada, né? Porque diamante não vai funcionar. Vamos lá, diamante, agora sim. Executa. Muito bem. Muito bem. Pessoal, o que eu tinha para passar para vocês hoje era isso. Eu considero esse assunto um assunto muito legal, muito interessante. Ele nos abre muitas possibilidades porque a linguagem SQL é uma linguagem poderosíssima. Poderosíssima. E muito fácil de trabalhar, né? Ela não é uma linguagem difícil de se aprender. É uma linguagem muito intuitiva. Então, se vocês gostaram mesmo, deem um like aí e a gente vai continuar esse aprendizado. Eu tenho o maior prazer em ensinar vocês, além do Excel, linguagem SQL, certo? Muito bem. Por hoje é só. Eu vou deixar os dois arquivos, que é o arquivo do banco e esse arquivo aqui que tem a linguagem. Eu vou deixar os dois lá no blog, tá? E vocês podem baixar e tenho certeza que vocês vão se divertir com isso aqui, porque é muito legal, certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Um forte abraço e até a próxima.